Eu pertenço a um povo indígena que chama Munduruku. Naturalmente, quando eu era criança, a gente não tinha acesso a tecnologias, a outros tipos de divertimento, a não ser aqueles que a nossa própria comunidade possuía, que era muita natureza, muita árvore, muito rio, muita água. Cresci, né, correndo no meio do mato, subindo nas árvores, nadando nos rios, andando de canoa, né, ouvindo histórias que iam desde da criação do mundo, né, a partir da ótica do nosso povo, até as histórias de assustar, que os avós, os velhos, os amigos, os irmãos mais velhos contavam. Entre os indígenas, o grande livro é a própria natureza, é a própria sociedade, é a própria maneira como essas sociedades se organizaram para viver a vida. As pessoas às vezes pensam que o escritor leu tudo a vida inteira e por isso se tornou escritor. Eu acho que nesse sentido eu sou a negação do escritor. Quer dizer, acho que a história entrava na minha vida assim pelos ouvidos. Muito bom ler tudo, é importante, tem que ler, mas a gente não pode deixar de olhar para dentro da gente mesmo, olhar para as nossas histórias, né? Olhar para as histórias que efetivamente fizeram a nossa herança, né? Contar a história, ela é fundamental, né, para a gente crescer equilibrado, sabe? A gente vive muito desequilibrado, as crianças estão muito desequilibradas porque elas vivem assim em função de coisas, né? De coisas que contam histórias até para elas, não estou negando a história, mas que não são as histórias delas. E isso faz com que elas percam um pouco, eu acho, o referencial. Talvez também por isso eu tenha escrito as histórias que escrevi, de ter ouvido ou criado algumas outras, justamente para dar a possibilidade para as crianças, ao lerem, elas poderem se espelhar um pouco nisso. É importante que eles construam a própria história, para que isso reforce a identidade. Nunca pensei muito nesse processo de escrever, né? As histórias às vezes vêm, ela chega à minha cabeça, me dá vontade de escrever um tema e eu passo a escrever o tema. Naturalmente que até um tempo atrás eu escrevia só temas ligados à temática indígena. Hoje eu já dei um salto, eu diria, porque também tem coisas que eu preciso dizer para as pessoas e que não preciso usar só o argumento indígena para isso, né? De ser lá na aldeia que aconteça. Porque esse livro que eu fiz para Calles mesmo, né, O Menino e o Pardal, ele é um livro que fala do crescimento. O crescimento acontece em qualquer criança de qualquer lugar do planeta, né? O livro que eu fiz aqui na Calles, Coisas de Índio, é um livro que é lido há muitos anos por uma escola. Eu quis saber o porquê, o motivo pelo qual eles liam esse livro, não liam um mais romanceado, ou uma história, uma coisa assim, um tem mais caráter literário. Aí um deles me voltou e disse, Daniel, é que quando a gente lê esse livro, a gente fica informado de tudo. Então quando a gente pega um outro livro seu que é de histórias ou coisa parecida, a gente já sabe do que é. A gente já sabe como vai ler. De modo que eles conseguem entender que os povos indígenas são povos mágicos. E que essa mágica existe, porque existe com eles também. É que o Ocidente é tão racional que não permite que as crianças elas desenvolvam a sua mágica interna, interior. Aí vem aquela coisa chapadinha da explicação do Curupira, do Saci. Quando eu digo para eles, efetivamente, a gente sabe fazer chover, né? Que a gente conversa com os espíritos da floresta, que a gente chama de avô para o rio, né? Que a gente considera os pássaros como primos da gente, que voam e que trazem notícias para a gente de outros lugares. Eles ficam assim, né? Na minha conversa com eles, eu vou procurando colocá-los no contexto. Aonde é que isso funciona? Aonde é que isso existe? Como é que isso existe?
inclusive nos tempos que a gente vive, que são tempos dinâmicos, o educador tem que ser dinâmico, não é? Ele tem que aprender todo dia algo novo para que as crianças sintam entusiasmo por ele, para oferecer às crianças uma possibilidade, né? Outras possibilidades. Cada ser humano tem que buscar mesmo a sua libertação, né? A sua liberdade.